vezes começa com um processo inflamatório de uma rinite, uma coisinha que não era para ser nada, e aí eles se aglomeram na escola, né. Tava todo mundo dissipado em casa, eles se aglomeram na escola, começam a compartilhar tudo que pode e o que não pode, e aí já contaminou o coleguinha do lado, que já contaminou o vizinho. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Qualifísio Cast. E hoje, prontos para embarcar na nossa nave de conhecimento, duas especialistas em fisioterapia pediátrica da nossa capital. Cuidar de criança exige especialização. Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas. Estamos muito contentes de ter vocês aqui. Obrigado por terem aceito o convite. Eu vou apresentar as doutoras. Doutora Priscila Maier Teruya Braga, graduada em fisioterapia pela UFMS, especialista em saúde materna e infantil pelo Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, é titulada especialista em fisioterapia intensiva e neomaterna e pediatria pelo COFITO, tem a certificação do método RTA básico, também atualmente atua como fisioterapeuta na Santa Casa de Campo Grande, nos setores de terapia intensiva, neoped e o pronto-socorro pediátrico. Também tem dupla tarefa aí, fisioterapeuta pediátrica na Qualifísio Kids. Boa tarde. Obrigado, doutora, por ter aceito o convite. E a doutora Karen Zambuja, graduada também em fisioterapia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, pós-graduada em terapia intensiva neopediátrica, certificação também do método RTA, atualmente fisioterapeuta pediátrica na Qualifísio Kids. Oi, tudo bem? Obrigado, meninas. Já vou começar com uma pergunta para vocês que a gente é abordado e o pessoal esquece um pouquinho. Já foi abordado algumas vezes para atender criança, né? Quero que vocês distinguam isso, a necessidade de ter a especialização, né? Ambas pós-graduadas, especialistas e até inclusive com titulação. Por que que precisa dessa especialização para o atendimento pediátrico, né? Das crianças aí. O pessoal acha que criança é um adulto pequeno. Isso é verdade ou não? Com certeza não, eu acho que essa é a maior mentira que as pessoas possam tanto contar quanto ouvir, de um modo geral. Porque existem milhões de diferenças, tanto fisiologicamente quanto anatomicamente. E fora que, assim, existe um tato muito importante na linha infantil, de um modo geral, tanto neonatal quanto pediatria. eh, Porque não é só chegar e ir lá e falar assim: "Executa, faz tal coisa", como a gente faria num adulto, né. Uhum, Precisa de um tato muito maior, precisa convencer, às vezes precisa manipular de uma forma diferente, precisa levar para um caminho diferente. E precisa ter conhecimento técnico para isso, né, não é eu achar que porque a criança tem 50 quilos a menos que um adulto, que é fazer a mesma coisa, né. O peso que eu executo da mão é uma coisa diferente, certo. as formas, se eu for usar algum outro tipo de recurso, pressões que eu executo são muito menores. Então existem inúmeros fatores que descartam totalmente essa possibilidade de que criança é um adulto pequeno, não é. Certo. A senhora já escutou algo do tipo, doutora Karen? Na sua Ah, convivência uhum. clínica já se passou por isso já também ou não? Ah, sempre, né, porque até na graduação a área da neopediatria ela é bem pequena, né, a gente tem um contato ali. Então quando você sai, você precisa ir buscar mais, aperfeiçoamento nessa área, né. Então Uhum, precisa de curso, especializações, né, pós-graduação, porque você lidar com a criança é um mundo totalmente diferente mesmo, é uma anatomia diferente, você vai ter respostas diferentes, é uma terapia diferente que não é comum como no adulto, né. No adulto a gente tem mais contato desde a graduação, a certo. gente consegue ter mais contato com o adulto, né, com a criança a gente tem um contato ali menor. Então quando a gente sai, a gente precisa buscar esse conhecimento para a gente entregar depois o melhor resultado, né, porque a criança não é um adulto pequeno. Perfeito. Tá dito então. E aí a gente sempre observa, né, o período nosso estado ele sofre muito pela umidade extremamente baixa, né, acho que essa é quase horripilante, né, a diferença dessa parte geográfica aqui pra gente, ela causa muito, né, ainda mais agora que a gente tá um período aí de muitas queimadas. A gente observa que os PS, até por reportagens da televisão, e os PS eles aumentam a demanda, principalmente nesse período, né. Associado também sempre após as férias escolares, né, agora a gente está finalizando as férias escolares e as crianças sempre vêm, parece que multiplica o vírus, eu não sei o que acontece,
que seria exatamente esse movimento de inflamações respiratórias das crianças nesse período? Tem vários fatores, né, nesse período. O primeiro que nas férias as crianças viajam muito, né, então ela tem contato com outras crianças, né, vão para casa de primos, né, tem contato com outros ambientes também. Uhum. Então, quando eles acabam retornando para casa, né, eles acabam sempre vindo, assim, gripados, resfriados, né, com alguma infecção ali. A hora que eles retornam para aula, a gente começa aquela contaminação, né, aquela espalhar, né, os Certo. vírus. E tem outras questões também, né, com esse tempo seco, essa umidade baixa, as crianças já têm uma sensibilidade maior, né. Então ela Uhum. tem uma resposta de via aérea também diferente, né, então ela apresenta hiperreatividade, né, pode ver que praticamente todas as crianças estão com tosse agora, todas as crianças estão com o nariz escorrendo. Em todo lugar, né? Em todo lugar. E às vezes não é nem viral, às vezes é uma rinite, sinusite que as crianças têm apresentado muito, né, nesse período, crises de asma também, de bronquite. Então esse tempo também prejudica bastante, além dessas infecções, virais, né, que são pelo contato, né, com as demais crianças, mas também com esse tempo, né. Perfeito. Sua prática doutora, no PS, por exemplo, de um hospital aqui de Campo Grande, esse perfil, você percebe esse aumento dessa demanda justamente nesses períodos escolares ou é só uma coincidência mesmo, está mais associado com o clima? Não, com certeza, isso que a Karen disse está totalmente anda em conjunto com o pronto-socorro, com a prática clínica, com as demandas, ambulatoriais, elas vêm todo mundo em cascata, assim. Exatamente isso que ela falou, às vezes começa com um processo inflamatório de uma rinite, uma coisinha que não era para ser nada, e aí eles se aglomeram na escola, né. Tava todo mundo dissipado em casa, eles se aglomeram na escola, começam a compartilhar tudo que pode e o que não pode, diferente de nós adultos, né, que a gente consegue falar assim: "Opa, tô sentindo alguma coisa diferente, vou procurar um médico, vou medicar com alguma coisa que eu já tenho o hábito, né, que é alguma Certo. crise asmática, já vou entrar em protocolo de respiratório. Eles não sabem, não avisam. Então acaba assim, quando às vezes os pais percebem ou os responsáveis percebem, já exacerbou, né, já virou alguma coisa um pouco pior, e aí já contaminou o coleguinha do lado, que já contaminou o vizinho, que aí vira aquele ciclo vicioso eterno que a gente está sempre acostumado, esses são sempre os mesmos períodos, assim, a gente fala que a gente tem, janelas, né, no meio do ano. Cada período do ano tem a sua peculiaridade e com certeza o pós-férias, nesse meio do ano, que é inverno, né, meio frio em Campo Grande, oscila. Com o tempo seco e com a volta às aulas, assim, é caótico. É o combo perfeito. É, Legal. E assim, tem alguma coisa, alguma relação, por exemplo, essas crianças que têm irmão mais velho, que tem outro sistema imunológico também, isso influencia também na casa? Talvez o irmão mais velho não pega esse resfriado, essa coriza, essa rinite, enfim, não inflame, e o pequeno sempre tá, digamos assim, sempre tá com coriza, sempre tá com catarro. Tem diferença isso também dentro da casa? com certeza. Isso tem. É por causa da maturidade também, né, a criança maior, ela vai ter uma maturidade ali melhor, às vezes ela até é assintomática, né. Exatamente, às vezes ela não manifesta sintoma, mas ela Certo. transmite, né, ela carrega o Ah, vírus, alguma coisa do tipo. Karen tem filho, sabe bem como funciona. É, é o perfeito. caso. E assim, a gente tá falando de aglomeração, né, em escola, compartilhar ambiente, compartilhar instrumentos, e a gente teve um período de pandemia, né, onde os pequenos a maioria foram para o homeschool, pelo a educação à distância, né, quem poderia, algum outros que quando as escolas voltaram todas encaixotadas, com certa dificuldade de políticas diferentes para as crianças que gostam de estar junto, de apertar, de compartilhar. Na pandemia, vocês perceberam mudanças nesse tipo de comportamento, associado, por exemplo, à diminuição dessas inflamações? Ou a pandemia pouco essa política que as escolas tomaram, essas atitudes, mudaram bem pouco, esses quadros inflamatórios respiratórios? Eu acredito que a principal, assim, mudança que eu senti foi em relação aos quadros virais. Vírus que antes eram vírus mais infecções, assim, mais tranquilas, eles pioram muito rápido. Vírus que não tinham padrões como tem apresentado agora, Com né, certeza. Acho que fez muita diferença. Nessa época, durante a pandemia, né, eu Uhum. já estava trabalhando dentro do hospital, a gente não tinha um pronto-socorro lotado com
o que a gente chamaria antes de infecções brandas, né? Um vírus que teoricamente era para ser um pouco mais sucinto, ter uma resolutividade um pouco mais rápida. Antes de 2020, ele se resolvia rápido, assim, 5, 6 dias era o suficiente. Hoje a gente vê o mesmo vírus durando 15, 20 dias, fazendo exacerbações importantes, fazendo, assim, necessidade de hospitalização, de internação, às vezes até de intubação, coisa que antes da pandemia realmente não se via, não era comum. Era bem em situações mais pontuais, assim, crianças que já tinham alguma predisposição, já tinham alguma doença prévia, ou já tinham alguma condição que limitasse, né, alguma mobilidade, mas pós-pandemia temos uma dificuldade importante aí com os vírus. Vocês acham que o vírus ficou mais potente ou as crianças mais vulneráveis? O que vocês observam? Eu acho que é uma pergunta um pouco É. capciosa isso, né? Eu acho que temos as duas situações. A primeira é que, se a gente pegar a faixa etária, por exemplo, que a nossa clínica, de um modo geral, atende, né? Que Certo. é as crianças na faixa ali de 2 a 6, 7 anos, é uma criança de pandemia. Eles foram gerados, criados, educados na pandemia. Então, assim, você percebe que é uma criança que chega e pede álcool. É automático, né? A única coisa que eles sabem fazer é passar álcool na mão. Chega a ser bonitinho. Que bom, né? Não, é bonitinho. Culturalmente a gente precisa melhorar essa parte, né? Só que é uma criança que eh, que ficou dentro de um quadrado ali Privada de estímulo. de tudo, privado de tudo. De estímulo, de contato, de exposição, né? Aquela famosa vitamina S da sujeira. Não veio embutido, não veio. Não vem instalado não veio esse instalado. drive. Então, isso faz com que a imunidade dele seja muito diferente. E, em contrapartida, o Covid ficou circulando, quase que reinou, né? Sim. É claro que as outras coisas existiam, pneumonias, rinovírus e outras coisas do tipo, mas o Covid foi tão dominante que ele inibiu os outros vírus. Então, quando o Covid cessou e os outros vírus tiveram oportunidade, eles tiveram a oportunidade de vir maior do que era antes. Então, tiveram as duas oportunidades. As Certo. crianças ficaram mais reclusas, automaticamente menos Imunes, né? imunes, Uhum. e o vírus também conseguiu se propagar de uma forma melhor, porque ele ficou tempos crescendo, literalmente. Perfeito. Então, aquela mãe que tem aquela criança em casa, que a cada 15 dias ele tá com um resfriado diferente, o problema não é a criança, basicamente. Não necessariamente. Não. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que não. Tá certo. E que a gente observa isso com os adultos, né? A gente trabalha com linha adulta, a gente percebe isso que parece que as pneumonias estão mais fortes, né? A gente pega um indivíduo adulto que antes, sem sequelas pulmonares da parte do Covid, por exemplo, a gente tá falando do Covid, e antes, 3, 4 dias, o primeiro ciclo de antibiótico ali de 7 dias já cessava, né? Paz e amor, já voltava à rotina, sem alterações importantes. E hoje o médico, o pneumologista fica em cima, interage, vai, troca antibiótico. A gente observa que parece que fica nessa situação de interna, não interna, interna, em alguns casos. Né? A gente percebe que tá tudo meio atropelado ainda, né? Tá tudo meio desse jeito. Pneumonias bem difíceis, né, de controlar, assim. Pneumonias, ano passado mesmo teve muito, né? Uso de dreno, decorticação, muito, assim. Em 2022 teve mais ainda, né? Muito. O pronto-socorro era Loucura. loucura. E assim, é engraçado que, se você parar pra pensar, as crianças nem foram tão afetadas no Covid, né? Isso não entrava no grupo de risco as Não crianças, era, né? não era grupo de risco. Quando tinha manifestação, eu atendi, durante a pandemia, atendi poucos casos de crianças que realmente precisaram de atendimento. Que testaram positivo. Isso, que os pais, de um modo geral, a casa inteira precisando de fisioterapia intensiva, assim, Certo. fisioterapeuta manhã, tarde e noite na casa para atender os pais. E eu ia uma vez por dia atender criança e, assim, tranquilo, muito mais tranquilo do que uma bronquiolite hoje, por exemplo. Certo. Interessante, a senhora falou bronquiolite. Até um tempo atrás eu nunca tinha ouvido falar de bronquiolite, né? O que é esse trem de bronquiolite? O pessoal quer saber. Eu acho né? que as mães conhecem bem esse termo. É verdade. É o pavor de toda mãe, Certo. esse termo. E da onde saiu esse bronquiolite? Ele é filho do Covid? Ele veio de outro lugar? Ou ele sempre existiu, a gente nunca falou o nome dele? Como é que funciona esse trem?
Não, a bronquiolite sempre surgiu, né. Ela vai ser aquela infecção, inflamação ali, né, da via aérea, e a gente dá o nome de bronquiolite quando ela até os 2 anos de idade. Até os 2 anos de Ah. idade, né, a gente chama de bronquiolite. Acima, por mais que às vezes seja o mesmo vírus Uhum, que a criança menor de 2 anos de idade vai apresentar, ela já não é mais chamada de bronquiolite, né, já uma infecção respiratória mesmo, né. A entendi. bronquiolite, de um modo geral, ela se dá pela imaturidade dos bronquíolos, dos brônquios, dos alvéolos, né, da parte inferior do pulmão, da base mesmo, do finalzinho do pulmão, e ele faz com que essa imaturidade fique inflamada com muita frequência, isso geralmente por conta de um vírus. E os mais comuns hoje são sincicial respiratório, né, o Famoso, né? rinovírus, é esse O famoso, adenovírus o está presente esse adenovírus, mês. às vezes até metapneumovírus É. causa uma bronquiolite, e ele faz esse processo inflamatório e ele exacerba a secreção de um modo geral. Ele faz broncoespasmo, que é o estreitamento da via, ele dificulta muito a criança respirar, então assim, além dela ter um estreitamento da via, ela tem um aumento da secreção, faz acúmulo de tudo isso, ainda por cima, como as mães adoram dizer, ainda chia, né. Entendi. Chia que é uma maravilha. Isso aí, e é um contexto, né, muito comum para as mães, que nem vocês falaram, as mães hoje em dia já têm esse trauma da palavra, né. Já. Mas a gente percebe que hoje tem informações, reportagens mais recentes aparentemente agora, né, que estão circulando essa palavra bronquiolite. Mas a classificação, às vezes, né, eu já atendi adulto, falou: "Ó, eu vim de tal lugar, tô com bronquiolite". Né. E é interessante essa marca aí, né, a informação, às vezes associa-se, né, ao vírus que testou positivo para criança Uhum. e o adulto também, né, testou o mesmo vírus, que o vírus é o mesmo, É o né, mesmo, é o pode ser o mesmo, né. mesmo. E confunde muito com a bronquite, né. Confunde muito com a Às vezes bronquite. eles chamam bronquiolite, bronquite, bronquite, bronquiolite, né, eles confundem bem. Certo. E assim, falando da bronquiolite propriamente dita, a gente tá falando dos pequenos até 2 anos de idade, o que que a fisioterapia pode trabalhar? Que nem, a senhora já abriram pra gente as informações de estreitamento de via aérea, né, de produção exacerbada de secreção, né, de tosse, né, de dificuldade para respirar. O que que é a fisioterapia em si, qual que é o trabalho de vocês para auxiliar esse processo, para esse curso ser mais tranquilo, né, e tanto para a família quanto para a criança? A bronquiolite ela tem um padrão bem característico, né. Ela inicia ali com uma coriza, né, inicia só com aquela via aérea superior ali, né, só que rapidamente ela evolui. Em torno Uhum. ali do terceiro, né, a gente vê mais entre o quarto e o sétimo dia, ela dá um pico. E esse pico é onde a criança fica muito mal, onde ocorre os maiores, riscos de internação, de agravamento do quadro, né. A criança fica hipersecretiva, é uma secreção que ela não consegue, às vezes, remover, né, pulmonar, ela não consegue expectorar, ela faz desconforto respiratório, a criança fica apática, às vezes fica sem se alimentar direito também. É um pico, assim. Então a gente atua desde o início. Se a gente começar a atuar desde aqueles primeiros sintomas, como até o da coriza, a gente tem muitos médicos, quanto menor a idade do bebê, a hora que ele inicia com um quadro de coriza, de tosse, algo que, assim, que aparentemente é leve, ele já nos informa: "Não precisa de um acompanhamento", e a gente já começa a atender desde os primeiros sintomas, porque a gente pode auxiliar e evitar a exacerbação do quadro, né. Então, ali, na lavagem nasal, fazendo técnicas e manuseios também, para ajudar tanto a melhorar o padrão respiratório, né, a gente Uhum. ajuda ali nos fluxos respiratórios, né, quanto a gente também consegue remover aquela secreção que fica ali, né, acumulada. Então, se a gente agir desde o início, né, a gente já vê outra característica, né, A do gente quadro. às vezes evita uma internação, ou às vezes melhora a parte respiratória da criança sem ser, sem perdurar por muito tempo, né, às vezes Uhum. uma bronquiolite sozinha precisaria de 2 semanas para ser resolvida, a gente consegue 2 semanas. antecipar a situação, deixar um pouco mais Uhum. confortável, né, ou às vezes evitar que se agrave muito, e a gente Uhum. consiga controlar porque o objetivo sempre é evitar a internação, né, quanto menos exposição a gente deixar essa criança ir para um hospital e se expor é muito ruim, porque tem chance de uma contração de um novo vírus, de uma nova situação, fora que a área hospitalar ela remete a coisas ruins, né, então Sempre. toda vez que a gente vê alguém de jaleco, a gente já fica ansioso. Se para um adulto é assim, imagina para uma criança, né. Então se a gente puder protelar isso ou evitar de um modo geral, Uhum. é muito mais conveniente para a mãe,
para a família de um modo geral Claro. e principalmente para a criança, que é o nosso foco. E a criança, a gente brinca assim, a gente fala que quando a criança é interna, a família toda A interna. família toda interna. Isso é, Porque Porque precisa de acompanhante é, 24 horas, arrasta geralmente todo tem um mundo, outro né? irmão. é, Outro fica. irmão tem que ficar com outro familiar, né? É. E fica perguntando. E vale até lembrar, assim, a gente sempre evita que o quadro se agrave, né? Mas a gente tem recursos também lá na clínica que a gente consegue controlar essa criança também em casa, né? De que Esse maneira? quadro. Por exemplo, a gente tem instalação do alto fluxo, né? A gente tem VNI quando a criança precisa, então a gente consegue utilizar de meios que utilizariam no hospital em Certo. domicílio. Então a criança fica no conforto da sua casa, tem o atendimento 2, 3 vezes ao dia quando necessário. Pode fazer mais do que uma vez, então. Pode, aham, tem quadros, né, muitos que a gente faz 2 vezes ao dia, às vezes 3. A pediatra vai em casa também, então a gente consegue manter essa criança em casa, junto Uhum. à família, né, e bem assistida também. Interessante, né? Como que a tecnologia, né? Esses recursos chegam em Campo Grande, principalmente, né? Que a gente pensa que isso só tem em São Paulo, em grandes centros, né? E nos auxiliam a um tratamento domiciliar, né? Com total segurança. E como é que faz para identificar por exemplo, vocês falaram de vários vírus aí, né? Como que a gente faz para identificar? Porque na época do Covid a gente fazia o cotonete no nariz, chato pra Sabe? dedéu, né? Dói, você chora pelo um olho, reclama e tal. Uhum. Pra criança faz o mesmo? Pô, pequenininho, 2 anos, faz a mesma coisa? Faz o mesmo. Ah, Geralmente, para alguns testes se faz muito específico, né? O Covid ainda é muito específico, é um certo. cotonete exclusivamente para ele, é um Aham. swab nasal. Sobe nas Para influenzas, tanto A quanto B também é um cotonete específico para eles. certo. Mas para outros vírus, a gente tem painel viral, que aí ele Ah, faz o cotonete também, mas ele abrange uma linha de vírus um pouco maior, que geralmente são esses vírus que a gente tinha citado antes, né? Sincicial respiratório, rinovírus, adeno, que são Mas o que são mais comuns para esse mas tipo para essa faixa etária de criança. Mas, no geral, assim, eles não costumam pedir, né, os médicos. Eles já vão pelo curso da doença, né. Então, assim, a influenza, ela já tem um padrão, né. perfil de sintomas e sinais ali Isso. que Já dá até o diagnóstico, assim, de bronquiolite, mesmo sem um painel viral, Mesmo sem o painel. pelas características mesmo Até do porque quadro. elas conciliam todas para o mesmo sintoma, de um modo É. geral, né. Alguma exacerba mais secreção, alguma exacerba aham, mais esforço respiratório, mas de um modo geral elas caminham muito parecido, E se for rinovírus, sincicial, eles sempre vão ter o mesmo o mesmo padrão, né. padrão. E o tratamento também, muda só se for a influenza, né. Só A se for influenza influenza, aí entra precisa com o de um Tamiflu, né, aí tipo um medicamento específico, muito isso. mas específico. pensando Mas também é em uma janela muito pequena de É. corte, então se a gente acaba perdendo essa janela, né, se aham, começou o sintoma semana passada, tem 7 dias, aí não vai fazer diferença nenhuma, porque perdeu a janela de tratamento. Então é É. conduzir mantendo os sintomas, eh, controlados só, sem uso de medicação específica. certo. Vocês falaram de recursos que tem disponíveis, por exemplo, na clínica. Eh, a mãe tá agora lá no PS, diagnosticou lá, rinovírus lá. Ela já sai de lá, já coloca alto fluxo ou não? Como que funciona isso? Ou VNI? Qual que é a As indicação desses tipos de equipamentos que vocês falaram? Às vezes a criança não tá nem no PS, ela é uma criança que o pediatra nos liga, né, fala: "Ó, Uhum, vamos já ficar ali atento, né", a gente começa às vezes começa até o tratamento cedo, mas aí vai depender de cada criança, né, tem criança que evolui mesmo, né. aham, E aí a gente vai junto com o pediatra traçando esse planejamento, né. Então a criança evoluiu com desconforto respiratório, é um chiado, né, difícil de manejar também, é uma criança que tá com, por exemplo, uma troca gasosa ali difícil, né. Crianças também, às vezes, muito pequena, então junto com o pediatra, a gente vai manejando, então, vamos iniciar com alto fluxo, né, sem oxigênio. A saturação não está mantendo estável, vamos colocar um O2 também. Então, a gente vai mais por esse manejo, assim, do quadro da criança, às vezes até sem ir pro pronto-socorro. entendi. Mas assim, não necessariamente qualquer criança precisa desse recurso, com essa Não, patologia. não Né, necessariamente. a mãe não precisa ficar louca de: "Ah, quero alto fluxo aqui na minha filha e tal". Não. É muito pelo contrário, né, É. a gente usa os recursos como uma estratégia pré-hospitalar, que é para evitar a Ah, internação. Então assim, mas às vezes é uma mãe que a criança tem todas as indicações possíveis, a gente tem todos os recursos possíveis, mas são pais que não se sentem seguros em ficar em certo. casa. Então, por mais que a gente tenha tudo que possa disponibilizar e que a gente, obviamente a gente tem o nosso ponto de corte, então se a gente falar: "Olha, não dá mais para manejar em casa, precisamos remover para o hospital", Aham, é isso que vai acontecer. Mas, de um modo geral, se os pais não tiverem segurança e não tiver confiança no que estamos fazendo, junto com o pediatra, às vezes a gente, mesmo que tenham
condições, mesmo que a criança tenha todo os Suporte. pré-requisitos para isso, a gente opta por não fazer por Uhum. conta da parte, emocional mesmo. Às vezes, não é porque tem bronquiolite que vai fazer alto fluxo. É Ah, muito específico, é muito pontual, são situações em que tem que ser bem conduzida e tem que estar bem alinhado pediatra, fisioterapeuta e família. certo. Porque uma pessoa só não pode decidir e falar: "Vai fazer". Uhum, Tem claro, que estar em conjunto com todo mundo. claro. Felizmente, a gente tem, o apoio importante dos pediatras da cidade, né, a maioria dos pediatras que a gente tem convivência, indicação, a gente é bem alinhado quanto a isso, nunca teve nenhum tipo de problema quanto à decisão clínica de Aham, coloca ou não, de usa ou não, e quando usa, todos os tratamentos que fizemos até hoje foram sucesso, nenhuma das crianças precisou hospitalizar. que bom. E hoje é muito mais tranquilo hoje essa dinâmica também dos pais fisioterapeuta, né. Você tinha falado assim: "Ah, de repente a criança está no pronto-socorro e precisa do outro fluxo para agora". Às vezes a criança não vai para o pronto-socorro, como disse a Karen. Às Uhum. vezes a criança liga direto para o fisioterapeuta, Olha que legal. faz uma conexão, que antigamente seria invertida, mas hoje a gente sabe que isso é extremamente comum, Uhum. e a gente entra no caso talvez antes mesmo de ter passado pelo pediatra, porque Poxa, a bacana. gente vem pelos sintomas e não necessariamente pelo diagnóstico. Claro. A gente vai tratar a criança por conta de uma insuficiência respiratória, por conta de uma hiperreatividade secretiva, por conta de um desconforto, por conta, às vezes, até de uma preocupação dos pais, né. Às vezes, Sim. "Ah, eu acho que não tem nada, mas eu gostaria que você Uhum. visse". E às vezes até o pediatra liga, né, fala: "Você pode ver primeiro, antes?". Aí a gente liga, passa avaliação, então, a gente está sendo bastante, assim, profissional de primeiro contato. Interessante. Essa fala é interessante porque a gente tem conversado já com outros colegas aqui, e a gente observa que esse comportamento, eh, tá acontecendo pós-pandemia, pelo menos eu tenho notado isso na parte adulto, né, que a família adota, né, a gente fala, tipo, claro, brincando, adota um fisioterapeuta para chamar de seu, né. "Ah, esse é o fisioterapeuta da mamãe, esse é o fisioterapeuta da vovó". E aí esse profissional se torna quase que um ente querido ali, né, um membro da família, eh, e ainda a gente está longe ainda disso acontecer no Brasil, né, da gente cuidar da saúde como maneira preventiva. A gente ainda é muito curativa, né, espera adoecer para acionar um profissional. Vocês comentando agora, vocês percebem essa mudança de comportamento também dos pais, da família no modo geral? Isso aconteceu depois da pandemia, com toda essa repercussão que teve que a fisioterapia assumiu papéis importantes, nos tratamentos no modo geral, ou para as crianças sempre foi assim? O que que vocês têm de bagagem? Quando a pandemia ainda não nem dava sinais, isso era muito comum na linha motora Hum. infantil. Como se Então fosse a parte neuro, então, assim, neuro? isso, como se fosse a parte neuro. Então, por Aham. exemplo, aquelas crianças que faziam fisioterapia 3, 4 vezes na semana ou às Uhum. vezes diário, por conta de um problema motor, por conta de uma paralisia cerebral, de uma Certo. mielomeningocele, alguma criança assim que tinha uma condição que precisava da parte motora, que era o comum antigamente, Sim. isso sempre existiu. Então, assim, sempre foi, a tia físio, né, Ah, que ia em casa para brincar, para esticar, para alongar, então, assim, sempre entendi. de uma forma mais lúdica, mas ainda assim, alguém dentro do seio familiar de um modo geral. Certo. E era muito raro, né, pelo menos assim, eu não me lembro de atender respiratória exclusiva antes da pandemia em crianças crônicas, tipo, dificilmente fazia acompanhamento com asmático, coisa que hoje é muito comum na clínica, né. Era Caramba. muito comum fazer com motor, né, com Uhum. com Ser algo PC, perene ali, né, de com crianças com síndrome de Down, por aham, exemplo, era muito claro. comum. Você acabava exercendo a parte respiratória quando ela exacerbava, quando vinha uma gripe, Sim. né, mas o motor era quem dominava a situação e era aí que você estava dentro do seio familiar daquele indivíduo. Hoje não, hoje é muito mais comum, exatamente o que você falou, assim, hoje todo mundo tem um fisioterapeuta para chamar de seu, né. A tia Karen é exclusiva de alguns pacientes e, assim, não adianta querer trocar pela tia Pri, não vai Certo. acontecer. Você vira da família, Tem né, disso daí. também? Você Não, vira da normal, família. normal, né. Natal, Ano Novo, você tá lá Você junto, tá, né. ganhando presente, ganhando panetone. Participando do amigo secreto, de repente tá no nome lá, tia É. Karen, Isso tia Pri. mesmo. Ah, mas é bem isso mesmo, a gente percebe essa mudança, mas é interessante, eh, essa mudança de comportamento pra parte preventiva, então a gente observa isso também no adulto, acho que talvez até por conta dessas infecções respiratórias que a gente tem falado, que têm sido mais potentes aparentemente, né, então a gente observa que isso tá se tornando rotina, né.
E assim, vocês falaram pra gente do autofluxo, da VNI. O que que exatamente, só pra gente aprofundar um pouquinho e tirar todas as dúvidas, o que que exatamente é o autofluxo, que é um nome estranho, tem gente que nunca ouviu falar, KNAF, autofluxo. O que que ele faz nesse tratamento? Como que ele é útil para as crianças? Só pra gente entender que todo mundo conhece o oxigênio. Na pandemia todo mundo ficou com medo daquelas crises que tiveram, aquelas escassez de oxigênio, aquela corrida com cilindro, enfim, né, que se passava reportagem. Todo mundo sabe que é oxigênio, aquele torpedo, aquele balãozão verde, né? Que pode usar com cateterzinho ou com a máscara. E a VNI é muito difundida também, principalmente por causa da apneia do sono. A gente sempre tem alguém na família que tem apneia do sono, que usa para dormir e tal. Também essa é uma parte bem estabelecida do nosso contato da fisioterapia. O autofluxo é um equipamento é novo ou não é novo? Assim, ele é recente? Aqui na cidade ele é recente para uso domiciliar, né, assim, recente. Aham, Acredito que a Quali seja a única clínica que utiliza, né, ela Acredito que sim. em domiciliar. certo. Nos hospitais, geralmente, eles não usam nem no pronto-socorro, né, eles Não, usam é um em recurso caro, CTI, né, então é, fica mais específico pra linha pra linha ali UTI. Entendi. intensiva. E o que que ele exatamente ele faz? Qual que é o como que ele trabalha com a criança? Que tipo de interface é conectado? Como que isso funciona? Ele vai através de uma cânula, né, uma cânula Uhum, nasal, né, uma cânula nasal de alto fluxo. Ele gera ali uma a gente brinca, assim, que é um ventinho, né. certo. Ele não gera uma pressão positiva, né, ele gera ali um fluxo, né, contínuo, aquecido Uhum. também, que auxilia na troca gasosa, né, auxilia a gente vê ali em questão de pouco tempo já uma melhora ali, padrão respiratório, ajuda também naquela questão da secreção que fica ali bem espessa, acumulada, ele ajuda a fluidificar, porque ele também é um líquido umidificado, né, ele é Uhum. é Um ar um umidificado. ar umidificado e aquecido. Então ele ajuda, ele dá um conforto respiratório, ele ajuda a remover a secreção, né, ele ajuda tanto no desconforto, e também ele é diferente, né, da pressão positiva, que a pressão positiva, ela não é aquecida, né, não é umidificada, e alguns estudos falam que ele gera uma pressão positiva, outros falam que não, né, ainda tem uma Não, e ainda tem, assim, alguns outros benefícios que, por exemplo, algumas pessoas acabam confundindo o alto fluxo, justamente porque a Karen disse, né, ele é um catéter, né, ele é uma catéter. cânula Tá, de parecido com oxigênio. parece muito, Ah, tá. então algumas pessoas acabam confundindo: "Ah, tá usando oxigênio", Entendi. não necessariamente. Quando ela diz assim: "É um ventinho", é literalmente um ventinho, Tá. a gente coloca fluxo, e fluxo necessariamente é ar, e não oxigênio, são coisas É. Fluxo é separadas. ar em deslocamento, Fluxo né? é um ventilador ligado, né, é um Uhum. ventilador ligado, soprando, como a gente ligaria, por exemplo, um ventilador de chão, só que, Perfeito. canalizado para um orifício pequeno, no caso, uma Certo. cânula nasal a gente vai escolher o tamanho conforme o tamanho da criança, Uhum. pode ser ponteira única, ponteira dupla, né, ela geralmente é siliconada, ela vem aquecida do início, da onde sai Uhum. a água, até a pontinha do nariz, então a gente não perde temperatura, a gente ganha muito com isso, porque literalmente entrega o que a gente quer, entrega o calor que eu preciso. E ainda favorece, né, em relação à VNI, por exemplo, que eu posso, se a gente estiver falando de um bebê, eu posso dar mamar para minha criança enquanto ele usa o catéter. Pode? Porque diferente da máscara, da interface de uma VNI, que às vezes acopla nariz e boca, às vezes pega só nariz, por exemplo, como você tinha dito do apneia de sono, né, que ela é Certo. exclusiva Aham. para a parte nasal. Ainda assim ela te limita, né, porque ela te gera uma pressão, então você não às vezes mal consegue falar, que dirá comer, né. E como que eu Lógico. vou ficar limitando uma criança, um bebê, a períodos específicos de comida, né. Então, às vezes, é uma situação diferente. Então ele pode mamar tanto no seio quanto na mamadeira, pode se alimentar, pode fazer todos os Tomar a banho. rotina, pode fazer a rotina dele de um modo geral utilizando o catéter. Não gera o que a gente chama de aerofagia, né, que é aquela distensão abdominal que a pressão positiva gera. Ele ainda faz a lavagem de CO2, que é aquela criança que está muito cansada, que aumenta muito a frequência respiratória, ele faz com que diminua isso, porque melhora a troca gasosa, como a Karen tinha dito. Então, assim, são inúmeros benefícios que ele tem e muitas vantagens quando a gente fala diretamente de criança em relação à VNI. E a aceitação é muito boa. Muito Eles Ah, boa. é? aceitam Não tem aquela melhor do que a briga VNI. que a gente tem que colocar máscara. Não, Máscara de vinil difícil. É muito não, é muito É. menor. é. Às vezes é um pouco mais complexo em crianças maiores, assim, Uhum. naquela fase de rebeldia ali dos É. 4, 5 anos é um pouco mais complicado. Já passei alguns perrengues com crianças maiores. Certo. Mas
quando eles são menorzinhos, assim, é muito tranquilo. Até porque, assim, dali a pouco eles esquecem, fica confortável e se ficou confortável não tem por que tirar, né? Claro, Então, é bem positivo. De um modo geral, é bem positivo. que bacana. É bem interessante essas informações, né, porque a gente fica preocupado, a família fica ansiosa com essas tem que colocar um autofluxo, por exemplo, aí já pensa, né, um monte de coisa, É. né, não sabe o que que realmente é, enfim. Na fala das senhoras anteriormente, vocês estavam falando sobre que a fisioterapia pode fazer algumas manobras, higiene nasal. E eu queria saber por que quando vai fazer higiene nasal, o pessoal esquenta, pede para esquentar soro, aquecer o soro. Qual que é o pré-requisito para isso? É quando a gente fala aquecer o soro, dá a impressão de que você tá pondo numa chaleira e deixa lá, Não né? é banho-maria fervendo, Não, não? o banho-maria até pode existir, não tenho nada contra o banho-maria, de Ah, é? verdade. Mas assim, Mas não é o tipo banho-maria de pudim, não, né? não, Ah, não é pra poxa ferver a vida. água nem nada do tipo, é muito pelo contrário, na verdade, né. Eu sempre brinco com as mães, eu falo assim, o soro está em temperatura ambiente. A gente está aqui num ambiente controlado que provavelmente a gente deve estar com 20 graus. Certo. A temperatura ambiente de um líquido está sempre inferior à de um ar. Uhum. Então, a temperatura do soro a 20 graus talvez não esteja a 20 graus. Você concorda comigo que a temperatura corpórea média é de 36? Certo. Então, para 20, a gente tem um delta gigantesco, de Co pelo menos 16 graus. Faz sentido. Se a criança tiver com Você febre, tomaria banho a 16 graus menos do que seu corpo? Passa um perrengue, né? Eu não tomaria. Eu nem se tivesse muito calor não tomaria. Então, já é desconfortável. Certo. Eles já não gostam. Já é a terceira guerra mundial para fazer higiene. Pá. E aí você ainda vai fazer com soro gelado? Ah, mas não é gelado. Ok, não é gelado na geladeira, porque quando a gente fala de geladeira, a gente fala de 5 graus. Sim, tá resfriando realmente, Isso. né? Mas ainda assim é frio. Quando a gente Sim. fala de 1 grau. Imagina se hoje cai a temperatura 16 graus lá fora. Poxa, vai todo mundo estar de casaco, não vai ter uma Óbvio. pessoa sem. Então, o soro aquecido, ele tem essa vantagem do conforto, que Uhum. é absurdo. Algumas pessoas falam assim, mas é porque eh, a água aquecida tira a gordura de um modo geral, quando a gente vai lavar a louça, por exemplo. Sei, Ah, mas sei. a gente não vai aquecer a água. A gente Aham. não vai aquecer o soro. A gente vai botar em temperatura próxima ao neutro. Ah, Então, assim, é equilibrar a temperatura. Então, quando a gente vai aquecer, por exemplo, no micro-ondas, não é 1 minuto, como a gente aqueceria água para fazer chá. aham. São segundos, assim, são 8 segundos. Dependendo da Ah, potência, é uma xicrinha de café para 10 segundos de micro-ondas. E aí a gente corre o risco de ter que precisar temperar a água É. para ficar. Eu Colocar mais um sempre, pouquinho, eu né? sempre falo para as mães, assim, de um modo geral, pinga uma gota do soro natural. E certo. do lado pinga uma gota do soro que você aqueceu. Você tá sentindo só o peso da gota ou você tá sentindo temperatura? Entendi. Porque se você estiver sentindo quente, é porque na mucosa vai ficar o dobro de quente. E aí Certo. eu vou queimar a criança. Vai dar muito desconforto daí. Muito, muito Claro. pior do que o gelado. Sim, muito. Então, eu sempre faço esse teste, assim, você coloca uma gotinha na mão, sentiu o peso da gota? Ótimo, é isso aí. Às vezes a gente tem paciente que é muito pequeno, que lava com volume muito menor, são 3 segundos de micro-ondas, tipo, é o tempo dele ligar a luz e se desligar. Sim. É o suficiente, Já basta, já já. basta. E eu, como mãe, eu sempre falo, né? Tudo que eu faço na minha filha, eu faço em mim antes. Então, eu sempre falo para as mães, testa em você como que é fazer a lavagem nasal com seringa, com a garrafinha. Faz com soro em temperatura ambiente e ele aquecido. O que que você vai sentir, assim, de conforto? Isso Entendi. é um jeito mais fácil, assim, para também eles entenderem o que que é esse conforto, assim, né? Que Certo. realmente é uma guerra fazer lavagem nasal. E fazer com ele frio É é terrível. terrível. Mas você concorda também que a gente tem muito pai que nunca lavou o próprio nariz, né? Essa fala da Karen, né? Eu sempre testo em mim porque eu sou mãe. Mas eu já atendi inúmeros pacientes que os É. pais nunca lavaram o nariz. E aí não sabe O nem pra onde próprio vai. nariz. Não sabem, assim. A força Como que você vai desproporcional. executar uma coisa que você não sabe como é, Aham. né? É muito comum falar assim, eu provei o remédio é docinho. Tudo bem, você provou porque é legal, mas e a parte ruim? É. Você provou a injeção antes? É. Não, né? E Então, aí assim, eles... esse tipo de coisa que dá pra fazer, Uhum. deveria ser legal testado, fazer. é muito mais interessante. Quando eu fui testar a garrafinha mesmo, eu testei e eu apertei muito forte, assim, de uma pressão no ouvido. Aí eu esperei a pressão passar, testei de novo, até que eu consegui chegar Ao ponto. ao ponto. Então é bem interessante os pais irem entendendo, porque aí conhece também por que a criança se sente mais confortável, né, fazendo assim. E é nítido a diferença, assim, porque eles ficam muito mais tranquilos quando a gente aquece do que quando faz com soro frio. A experiência mostra isso pra vocês. Mostra muito
muito, é muito nítido. A doutora Karen usou a fala agora de usar garrafinha. É bem comercializado hoje a garrafinha de higiene nasal, né? Até mais do Ela que as é. seringas, né? Qual que é a diferença das duas, basicamente, na repercussões do corpo, assim? Tem diferença no corpo? Quem tem seringa joga fora as seringas hoje só usa garrafinha? Como que pode ser? Não. O dispositivo para higiene nasal, ele vai depender da idade, Ah, tá. principalmente. Uma garrafinha a gente nunca indica ali menor de 2, 3 anos. A gente sempre indica acima de 3, né? Tem alguns fabricantes que falam até 4 anos, Uhum. acima de 4 anos. Já tive mães que faziam uso da garrafinha em crianças com 1 ano, com 8 meses, Poxa. 10 meses. Porque ela falava, era algo da rotina dele, nunca teve otite, sempre fazia acompanhamento, nunca teve desconforto. E era uma criança que tinha muita secreção em via aérea superior. Então a mãe Uhum. falava assim pra mim: "Ó, eu não gosto de usar a seringa porque não é efetivo, eu uso a garrafinha mesmo". Então se usa, já é seguro, a criança gosta, a família é adequada, então não tem Certo. problema utilizar, né. É uma criança que passa ali por acompanhamento médico, o ouvido tá tudo ok, né, tá tudo certo, então pode utilizar. Mas, assim, de recomendação nossa, a garrafinha acima ali de 3, né, 4 anos já é uma idade boa. Porque a própria criança pode fazer, ela tem um volume maior, Que né. legal. Então a criança já faz de uma vez ali, não tem aquilo de encher 10 ml, jogar, encher 10 ml, jogar. A criança já aperta ali, faz, ela sente que limpou, ela muda para o outro lado, então é mais dá mais autonomia para a criança a E garrafinha. toda vez que eles participam de qualquer tipo de É, processo, que eles se envolvem, é Aham. muito mais fácil a execução, né, é muito mais fácil atrair ele para o nosso lado, né, se ele dá conta de fazer, quer dizer que ele vai fazer com mais rotina, vai é. fazer com mais frequência, vai conseguir manter o que a gente precisa, que é a a rotina diária, né. Eu Diária. sempre falo para os pais assim, higiene nasal é igual escovar dente, tem que ser no mínimo 2 vezes por dia. Ué? A gente não pode deixar para quando ele ficar doente. Ah, Porque já é difícil hoje, imagina se ele nunca fez, entendi. né. Então quando a gente acostuma, é o caso desse paciente, por exemplo, de 1 ano que fazia com a garrafinha. Não tinha estresse para fazer, não era uma coisa imposta, não precisava de 2 adultos segurando. Porque já é habitual pra Porque é ele já. habitual, porque vira rotina, né, Ah, porque no início tudo que é novo é estranho, mas depois que as coisas vão andando e vão vendo que aquilo não é tão ruim quanto parece, as coisas vão ficando mais fáceis, vão se adequando muito melhor. Então, se a higiene nasal vira rotina como o escovar dente é, ou deveria ser, quando eu preciso intensificar a higiene nasal, eu não vou sofrer tanto. Nem os pais para executar, certo. nem a criança para receber. É igual escovar dente, se você não faz com seu filho, assim, sempre, pega ele quando ele estiver doente e tenta escovar o dente dele como ele vai também fazer, Vai fazer o ele tá escândalo. fragilizado, sem dormir direito, estressado, uso de corticoide que deixa agitadíssimo, então vai lá e tenta colocar algo novo pra ele Poxa fazer. vida. É, Vai ser difícil, vai ser mais traumático do que antes, né. é. E assim, vocês comentaram bastante sobre família, né, sobre quando a criança é internada, a família inteira é internada. Queria que vocês falassem um pouquinho pra gente, da experiência de vocês, da importância da família no tratamento de qualquer comorbidade da parte ventilatória, reabilitação cardíaca ou da parte neurológica. Qual que é o papel da família no ponto de vista de vocês? Olha, eu acho que essa é o ponto-chave de tudo que a gente falou até agora. Porque, existem muitos fisioterapeutas bons nessa cidade, né, tanto na linha adulta quanto na linha infantil, existem muitos pediatras bons, mas quando a gente fala de família, aquela criança só tem uma mãe e um pai. Não vai dar para substituir se precisar. Uhum, Não vai dar para deixar para depois, não dá para deixar para semana que vem e chamar de novo. Então, assim, a gente precisa que a família esteja completamente envolvida no tratamento. A gente sabe que é cansativo, que às vezes é exaustivo, que dá trabalho. Mas quando a gente tem um paciente em que a família se envolve no tratamento, então que ela executa as medicações no horário correto, né, porque certo. toda criança que está numa situação dessa, ela vem com uma prescrição médica já embutida, né, já vem com os aerolins da vida, né, com os corticoides da vida, às vezes com antibiótico quando precisa. Então, assim, cada medicação ela tem o seu horário específico, ela tem a sua janela de tratamento, a sua meia-vida, que a gente chama, né, que é o prazo que ele está acabando e eu preciso começar um novo ciclo. Então, assim, não tem como eu fazer isso para mãe, não tem como a Karen, não tem como a pediatra, isso é rotina que talvez a gente não esteja lá. Certo. Então, se é uma família que está envolvida no tratamento e que mantém as coisas de forma correta, continua fazendo higiene quando a gente sai, continua medicando da forma que precisa, continua mantendo a hidratação da criança, porque se é uma criança que, né, ela piora muco, ela fica desidratada, ela fica apática,
Se eu não hidrato e não alimento essa criança, ela não vai ter outro caminho senão Uhum. hospitalizar. A gente acaba prolongando o tratamento, né? Ah, mas é para fazer o aerolim de hora em hora, inclusive da madrugada. É Poxa sofrido, vida. né? De A gente madrugada? sabe que é sofrido. É sofrido, seria sofrido para mim, como é sofrido para Karen, para todo mundo. Mas é mais sofrido fazer. É melhor fazer um dia de hora em hora do que uma semana de hora em hora. É óbvio. Então, se eu deixo de fazer hoje. Ah, mas foi só. Atrasei só uma hora. Era para fazer às 9, eu fiz às 10. Tá, mas se era para fazer às 9 porque você fez às 8 e você fez às 10, então você não atrasou uma. Você atrasou duas. E Uhum. virou o dobro. Então, você acha que seria injusto se de repente o pediatra falar assim, vai fazer mais o dobro de antibiótico? Não seria injusto se você Não. pôde atrasar o dobro de alguma outra coisa. Sim. Então, assim, a família que não se envolve no tratamento de qualquer tipo de situação, tanto motora quanto respiratória, aguda ou crônica, ele exacerba o tratamento, ele piora o tratamento, ele dificulta e ele deixa todo mundo cansado. E a gente até fala assim bastante, a gente tá ali, né, 1 hora com o paciente. Uma hora. A família tá as outras 23 horas. Então, com certeza eles vão ter total papel principal Papel principal. nesse tratamento. Faz sentido. Isso que a senhora falou agora, eu falo para meus pacientes, principalmente para as vozinhas. Eu atendo a vozinha, caminho com ela, não sei o quê. Sobe escada, desce escada, boto ela para tomar um banhozinho de sol. Aí eu falo, dona fulana, veja, o dia tem 24 horas. A senhora se movimentou em 1 hora, e as outras 23, se a senhora ficar dormindo só, meu bem, a gente não vai chegar nos 100 anos. Sempre falo isso. Porque eu falo que o exercício, né, o movimento da fisioterapia, é como se fosse o mesmo comprimido que ela toma do antihipertensivo, por exemplo. Então é uma atividade, só que eu preciso ter continuidade. Exatamente o que vocês falaram, né? Ah, higiene nasal? Higiene nasal. Ah, broncodilatador? Broncodilatador. Então tudo isso é um conjunto, acho que a família, ela faz parte, ela, das engrenagens, acho que ela é a maior que tem, né? Onde as outras vão se encaixando, né? E são os responsáveis, né? Quando você fala de uma pessoa adulta que não se mexe, ele não se mexe por si só, porque ele quer e porque ele algumas vezes se manda. Uma criança não, né? Ele precisa de outro responsável. Então, alguém tem que tomar frente das coisas, né? Eu sempre brinco com as mães dos meus pacientes assim, numa relação alguém sempre manda. Se não for os pais, com certeza vai ser a criança. E eles sabem muito bem. Como Eles fazer. sabem muito bem. Sabe manipular, né? Sabem, eles Que sabem vem de fábrica já mandar. instalado já, né? O software de, eu não vou fazer. Então, alguém precisa, né, tomar as rédeas da situação. Tá certo. E falando assim, dessa parte, igual lavar o nariz. Uhum. Não adianta ir na físio e lavar o nariz lá na sala da físio. Não adianta você estar lavando, daqui a 1 hora a secreção vai estar toda ali de novo. Não dura pra sempre, né? Não. sempre. Então, se não Poderia, pegar, inclusive. seria ótimo. Até porque você tá manipulando, né? Vocês manobram, né? E essa secreção, a tendência é sair, né? A Então, gente quer que saia, né? a tendência é sair. Aí tá tomando as medicações, que a gente espera que esteja fazendo no horário também, para esse efeito seja duradouro, né? Então, tem essa finalidade. Mudando um pouco de assunto, já é comum eu vou roubar um pouquinho vocês da parte pediátrica também. Já é comum e bem conhecido o papel do fisioterapeuta na reabilitação cardio, né, cirurgias cardíacas no modo geral, né, as reabilitações. Mas a gente sabe também que as crianças têm esses problemas cardíacos, né? Sopro é muito comum em criança, né? Eh, a fisioterapia em si, ela consegue fazer um papel importante também na reabilitação cardíaca nesse perfil de crianças? É natural isso? É fácil? Como é que é isso aí? Com certeza. Na verdade, puxando a sardinha para o nosso lado, a fisioterapia consegue fazer muitas coisas em muitos lugares, né? Olha aí. Não é só na parte pulmonar, ou só na parte motor, ou só, não, é também na parte cardíaca. Certo? A gente tem alguns pacientes que vêm pra gente por diagnóstico de algum problema cardiovascular. Geralmente, eles vêm pós-cirurgia, né? Porque diferente do adulto, que a condição vai se estendendo, Sim. a criança já nasce com, né? E geralmente não é só um sopro, né? Se fosse só um sopro, estaria ótimo. Isso é verdade, né? Eles vêm com um problema importante, geralmente, vêm com, às vezes, pós-cirúrgico, 3, 4, 5 cirurgias, Nossa. e eles precisam de reabilitação inúmeras, né? Porque quando a gente fala de criança, a gente quer o desenvolvimento motor pleno. Então, se é uma Certo. criança que ficou hospitalizada 6 meses por conta da parte cardíaca, que precisou de atendimento, precisou de cirurgia, aborda, reaborda, né? Abre o peito, e a criança fica exposta por muito tempo, é uma criança que automaticamente, não só da parte cardíaca ela vai sofrer.
ela vai sofrer da parte respiratória, da parte neurológica. Então, é uma criança que já vem com inúmeras necessidades de fisioterapia para muitas coisas. Obviamente que a gente, às vezes, acaba não dando conta um único fisioterapeuta, Sim, né, de seguir, a gente acaba encaminhando para uma linha mais específica, às vezes, né, às vezes é uma criança que precisa mais de respiratório do que de motor. Por quê? Porque quando a gente fala de motor, a gente entende que o coração precisa bater para eu poder me desenvolver. uhum, Então, se eu não tenho resistência, é uma criança que vai ficar toda vez atrasada. Então, a certo. gente consegue adequar as funções de uma criança, porque quando a gente pensa em adulto, a gente só pensa em atividade de vida diária, né? Sim, Só quer que ele tome banho sozinho. A é. criança não, eu quero. Se a gente está falando de um bebê, por exemplo, eu quero que ele engatinhe. Eu Tem quero todo o que ele processo de desenvolvimento ande. motor ainda, né? Isso. Não é só uma coisa, né? Se é uma criança maiorzinha, em fase escolar, eu quero que ela tenha a oportunidade de brincar no recreio, de ir brincar no parquinho do condomínio dela, de poder fazer alguma coisa além do que para um adulto seria o suficiente tomar banho sozinho, né? Entendi. Escovar os dentes. Para uma criança vai muito além, e é óbvio que a gente consegue ajudar, porque a gente precisa associar tudo isso, respiratório com motor ao mesmo tempo. É, encaminhar essa criança para que tudo funcione de uma forma funcional, né? A gente quer Uhum. uma criança funcional. E o desenvolvimento, né, tá ali que tá começando, né, então, é uma criança que também passou muito tempo internada, então a gente já vê que o desenvolvimento ele é diferente, né. Então tem a questão que a Pri também falou da cicatriz, né, uma cicatriz que vai em todo o tórax, né, então a gente vai Sim. ter ali, né, alterações, respiratórias, né, então a gente tem que Posturais. trabalhar também posturais também, atua bastante nessa área, né. Tem crianças que precisa de VNI também, mesmo usa, né, por muito tempo, também durante a reabilitação. Então vai utilizando de recursos, né, tanto manuais quanto de aparelhos, né, e mesclando nessa fisioterapia motora, respiratória, né, postural também. Então é uma área enorme, assim, um campo muito grande, a Por isso carga. que a gente tem que bater na tecla que a criança não é um mini adulto. É. Não é um mini adulto. Não é um mini adulto. Meu Deus. Acho que esse é o, o mantra de hoje, né? Os meninos são feras. Meninos, nós estamos encaminhando para o final do nosso bate-papo. Bate-papo bem bacana. Legal, acho que deu para tirar bastante dúvida dos pais aflitos, dos colegas, futuros colegas de profissão, que precisam buscar referências aí na área da fisioterapia. E sempre a gente faz no final, a gente faz um quiz, onde a brincadeira é tô dentro ou tô fora, tá? Então eu vou falar alguns temas com vocês, e vocês falam tô dentro, tô fora, e vocês expõem um pouquinho, por exemplo, eu tô fora por isso, isso e isso, tô dentro por isso, tá? De acordo com a clínica que vocês, da prática clínica de vocês, tá? Da experiência, se quiserem alongar com algum artigo científico, enfim, tá? Então é mais ou menos isso, tá bom? Não, imagina, que isso. Vamos lá. Lavagem nasal, doutora Priscila. Super dentro, É? com os dois pés. Olha aí. Doutora Karen? Dentro também, vixe. A primeira é sempre pra... É. Tapotagem. Nossa, Nossa. totalmente fora. Não deveria nem existir essa palavra. Por que tá fora? Totalmente fora. Eu escuto, só pra você entender, abrindo parênteses aqui, eu escuto até hoje de idoso, por exemplo, que vou atender, ele fala assim, meu filho, eu acho que eu tô com a pontada e eu preciso de um negócio que eu fazia antigamente com meus filhos. Que negócio você vai fazer com seus filhos? Eu já penso em chá, enraizada. Não, que ficava batendo nas costas. Foi, tapotagem. Isso, taponamento. É. Taponamento, E aí, o pessoal acha que isso é efetivo ainda até hoje. Se discute muito, na verdade, né? A senhora tá fora por quê? Eu tô completamente fora, que fica Tá. bem claro. Nossa, inúmeros fatores. O primeiro é que, assim, não alcança a frequência que precisa para fazer deslocamento de excreção. Ainda corre o risco de fazer broncoespasmo, se a gente estiver falando de uma criança muito pequena. Uhum. Não tem benefício nenhum. Você imagina, do nada, vir alguém batendo em você. Que terapêutico que isso é? Então, assim, Entendi. inúmeros fatores negativos. E outra, em contrapartida, a gente tem milhões de técnicas muito mais modernas, muito mais atrativas, muito menos abrasivas. Então, assim, não tem por que tapotagem existir. E essas senhorinhas que ficam falando pra você são as vozes dos nossos pacientes que fazem deles, entendeu? Quando tem força, vocês estão lá, ó. Doutora. Não, e o maior exemplo, assim, que eu falo para as mães, né? Falo assim, mas saía a secreção.
eu sempre brinco assim, pega uma sanfona e enche de líquido e aperta essa sanfona. A duras penas, né? Vai sair a secreção, mas daqui a 10 minutos tá ali de novo, a criança tá pior, porque ela vai estar Sim. cansada, ela acabou de levar um monte de tapa, né, nas costas, uma coisa que não foi agradável. Então, além da criança estar estressada, cansada, isso mesmo pode dar o broncoespasmo, é sério mesmo, ele pode agravar um quadro que estava ali controlado. Que ele estava. Então, assim, benefício pelos artigos, assim, eles mostram nenhum mesmo. Perfeito. Então a senhora tá? Fora, Ah, fora, tá. fora. Perfeito. Eh, Inalador portátil. Hoje em dia a gente vê muito aqueles aparelhos que são de pilha, alguns têm até carregador USB, que o pessoal usa em aeroporto, em avião, dentro do carro, que é extremamente silencioso, né, a pessoa gosta de usar muito com criança. Vocês Para vocês, dentro ou fora? Posso ficar em cima do muro? É, Meio que não essa é. meio que Não não dá, tem essa então eu vou opção. explicar o porquê. Estaria dentro pela praticidade, pela comodidade, pelo silêncio e porque eu consigo fazer numa criança dormindo. Certo. Eu tô fora porque ele não pode ser usado com qualquer medicação. Ah, Então, por exemplo, se eu for usar um corticóide um pouco mais intenso, um Symbicort, até um Clenil, ele não pode ser usado, ele tem que ser usado exclusivamente no pneumático. Vem escrito tanto no rótulo da medicação quanto no próprio aparelho. Só que isso não é difundido. E aí, como ele faz micropartícula, ele pulveriza, ele é ultrassônico, né? uhum, Ele faz com que quebre a partícula de algumas medicações e não entregue o que eu preciso para o paciente. Então, se eu estou falando de um Pulmicort que precisa de uma molécula grande ser entregue por um inalador pneumático, que é o certo. barulhento de tomada, Bam! isso. Ele entrega uma molécula grande. O ultrassônico não faz isso. Então, eu entrego um remédio inutilizado. Entendi. Então, é legal? É legal. Para quê? Para soro, para atrovente, para algumas medicações assim, um pouco menos Específicas. específicas. Certo. Para algumas situações específicas, não dá. Então, se hoje me perguntarem qual eu compro, eu vou sempre indicar o pneumático, Porque não porque eu tem erro. sei que ele vai poder fazer tudo. Entendi. Essa é a vantagem Mas dele. isso é interessante, porque às vezes talvez até na prescrição do médico, né, ele não especifica, só Isso. faz inalação, é inalação. É interessante isso aí. Se for com soro fisiológico ali, né, pra hidratar aquela via Uhum. aérea, né, pra usar durante o dia, Tá não tudo tem certo. problema. Ele é Não bom, ele é tem. silencioso, você consegue fazer várias vezes. Agora, E a senhora? pra medicação fora, pra usar com sorinho ali dentro. O pessoal Um pé em cada linha. o pessoal é sorrateiro, hein. Hoje em dia a gente tá no mundo do digital. Dicas de blogueira, dentro ou fora? Eu tenho uma Depende. blogueira aqui, ó, super blogueira. Depende. Doutora Karen Zambuja tem um perfil incrível, vale super a pena. Se vai seguir blogueira, segue blogueira especialista. Isso. E blogueira também que não faça terrorismo. Isso, Eu acho que o importante. pior disso é terrorismo. Acho que o terrorismo fica brigando ali com as dicas erradas. Eu acho que as dicas erradas e o terrorismo ficam lado a lado. São parentes. São parentes, porque o terrorismo, eles deixam as mães apavoradas. Então, assim, se seu bebê não rolou com 2 meses, nossa, ele não vai andar. Seu bebê vai ter Meu um Deus. problema. Então, assim, as mães ficam desesperadas e ficam presas naquela janela ali. Meu filho tem que fazer isso, meu filho tem que fazer. Se ele não fizer, ele tem algo errado, ele tem alguma dificuldade. Tudo é freio lingual. Nossa, se meu bebê não tá andando, é o freio que eu preciso cortar, eu vou para tal lugar fazer. Então, é bem complicado, assim. Agora, dicas legais, dá, porque as Vale a mães pena. mesmo me procuram muito. Então, como lavar o nariz? Tem muita mãe que não sabe mesmo lavar o nariz, Entendi. então você orienta. Não pode ser feito deitado, vou fazer sentado. A gente não passa, assim, medicações, né, o Lógico. que fazer, Sim. técnicas específicas, mas você dá dicas ali é bem interessante. O que esperar do seu bebê? Tem uma janela. Uhum. Sem apavorar, você consegue dar informação, que eu acho que se você tem informação, você tem tudo, assim. Dentro ou fora? Se for boa, dentro. Se for especialista, dentro. Dentro. Entendi. Eu observei, outro dia eu tava rolando o feed do Instagram e eu vi uma adaptação eu não sei se é profissional, enfim, da adaptação de uma seringa com um protetor do fone de ouvido para fazer lavagem nasal. E aí um monte de comentário, né, pró, contra, enfim, eu falei, cara, não é minha área, não manjo disso aí, não vou nem, eu me abstenho, né. Mas a gente observa que tem, isso que você falou é verdade, aí só isso é um terrorismo. Eu fiz assim, o protetor do fone entrou no nariz do meu filho. Aí a outra, não sei. Então são coisas que realmente tem que ser muito bem ponderado, A né. dica ruim de quando a pessoa não é especialista naquele assunto
É porque, assim, se eu for falar exclusivamente da minha situação, Certo. por exemplo, a Karen tem uma filha, se ela for falar exatamente o que a filha dela fez, pode ser que o meu filho não faça. Pode Claro. ser que o filho de outra pessoa não faça. Então, não necessariamente, eu só tenho visão de uma única forma. Então, assim, você não tem leque. Diferente de quando um profissional, ele sabe, por exemplo, a gente sabe que uma bronquiolite no terceiro dia tá bem, talvez no quarto não esteja, né? Então, a gente consegue ter uma visão mais ampla da situação e não faça o terrorismo que as mães ficam com medo depois. É. Então, Sa se for blogueira boa, Por exemplo, aqueles sabonetes mentolados. Já vi muitos pacientes que usaram e foi ótimo. Falou, Uhum. nossa, deu conforto. Agora, dependendo da criança, o quadro agrava muito, ele tem uma hiperreatividade. Aí começa a fazer broncoespasmo por conta daquilo. Então, Nossa. às vezes o que para uma mãe foi excelente, para outra mãe ele vai piorar o quadro do bebê. É Então, é uma coisa que eu sempre levo para os meus pacientes, né, nós somos indivíduos, é individualismo. Então, nem sempre o que vai dar em um, vai dar no outro, né. A gente percebe isso muito principalmente com os idosos, né. "Ah, porque eu tomei chá da raiz não sei o que dá certo". Aí daqui a pouco tá a senhora lá com 10 raízes em casa, que cada amiga falou de uma raiz e ela tá fazendo um chá com tudo aquilo. A gente observa muito. e mãe é mais potente isso, né? muito. Você fala Demais. pra mãe que o filho dela vai melhorar, E ela tá num ela grupo de vai WhatsApp fazer. da Ela vai escola, contar. onde todas as mães estão compartilhando informações, né. Eh, um tema que a gente observa muito e ele tem certa dificuldade de interação, é as bombinhas para as crianças com o espaçador. Vocês estão dentro ou estão fora? Com o espaçador completamente dentro. É? Sem espaçador é inviável. Não dá pra fazer. Não dá pra fazer. Já vi até adulto fazendo com espaçador Com porque não idoso também dá consegue pra fazer, controlar. imagina com criança. Certo. Para criança fazer, eu particularmente não gosto de fazer em criança assim menor que 10 anos, Sem espaçador. sem espaçador. Para fazer mesmo tem que ser assim, aquele pré-adolescente já que tem um controle absoluto da parte respiratória, o que é quase impossível achar, porque se é uma criança que tá precisando de Uhum. bombinha é porque ele realmente tá em situação ruim. Certo. Então, sem espaçador totalmente impossível. Totalmente com espaçador, dentro do espaçador. Dentro também. Dentro? Perfeito. Isso aí, Bem fácil, meninas. né? É. Essa não dá BO, né? Não. Tá certo. Meninas, pra gente encerrar, né, esse bate-papo maravilhoso, a gente vai criar um cenário hipotético agora pra vocês, tá? Vamos supor que vocês vão andar de jaleco na rua. Vão andar de jaleco na rua. Eu quero que vocês deixem uma frase nesse jaleco. Tem que ter uma frase importante sobre a fisioterapia pediátrica, uma frase talvez de acalento para as mães, ou um conselho que vocês receberam quando eram mais jovens, quando vocês entraram na fisioterapia, ou algum conselho que vocês receberam de algum mentor de vocês, tá? Ou uma frase A gente pode até uma não frase, andar de jaleco e escrever uma camiseta, ou pode até uma ser? frase, Numa camiseta, né? ou talvez uma frase aí que vocês usam como mantra de vocês, enfim, uma mensagem. Controle o que pode ser controlado. Então, assim, o que eu posso fazer? Meu filho tá doente, eu posso fazer lavagem nasal, dar medicação. O que eu não posso fazer, eu não posso. Se ele piorar, eu não tenho o que eu fazer. Então, controle o que pode ser controlado. Tanto para as mães, quanto Uhum, também até para os profissionais, né? Às vezes a gente fica tão triste, assim, falar, nossa, aquele paciente não está evoluindo bem, ele está com risco de uma internação. certo, Você fez o seu melhor ali, né? Então é o que você pode controlar, né? Tem coisas que a gente não pode controlar mesmo, tem coisas que não tem o que fazer. perfeito, boa frase. Doutora Priscila, Eu acho que tem uma frase de um filósofo, Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito, que é assim, de um modo geral, dê o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, às vezes, a gente não tem o recurso, às vezes a gente não tem a VNI, às vezes a gente não tem o alto fluxo, mas a gente tem cabeça, né? A gente pensa, a gente tem mão, a gente executa. Então, é tentar fazer a melhor forma que a gente conseguir, deixar aquele paciente, de um modo geral, fazer o seu melhor naquele momento. É executar aquilo que você tem, da forma que você tem, até você realmente conseguir uma outra opção. Então, às vezes você não tem medicação, às vezes a criança não passou por um especialista ainda, às vezes ele não tem um pneumo de plantão, mas você precisa resolver aquele problema. Então, assim, é tentar dar conforto para todo mundo, é conversar com os pais, porque a gente atende a criança fisicamente, certo. mas mentalmente é com os pais que a gente está conversando, são eles que direcionam a situação. Então, se a gente não conseguir acalmar os pais, não vai resolver nada a gente atender a criança. Não vai resolver nada Faz sentido. a gente dar o nosso melhor para uma criança. Então, Aham. é fazer o melhor com todo mundo. É fazer o melhor
com os pais, com a criança, com a babá, com os colegas, às vezes, que estão precisando de um apoio emocional, dar o nosso melhor sempre. Perfeito. Excelentes frases, doutoras. Agradecer mais uma vez vocês por desprendimento de tempo, tá? Por esse bate-papo que foi interessante, que deu para tirar bastante dúvida da turma, tá? Um bate-papo que eu acho que é sempre que fomenta não só a profissão, a especialização de vocês, mas também mostra a importância, né, de um profissional capacitado, né, dessa mão de obra específica, né, os cursos que tem que ter para que não é qualquer um que chega mexendo, manuseando, qual que é a estratégia, né, e tudo isso tem que ser muito bem direcionado, né. Então muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, tá bom? E com certeza nós vamos bater mais um papo no futuro. Tá bom? Muito obrigado. Senhoras e senhores, ficamos aqui com mais um QualiFisiocast. Até a próxima!